Olá, está começando mais um programa Comportamento. O nosso entrevistado de hoje é Moacir Scliar. Ele tem uma mulher Judite, um filho Beto, 50 livros. Isso é uma coisa muito linda, em todos os idiomas que vocês possam imaginar. Polonês, búlgaro, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, norueguês, sueco e hebraico. Fora outras que a gente não lembra. Outros idiomas que nós não lembramos agora do momento. Mas em praticamente todos os idiomas. Agora me lembrei de um holandês. Holandês, eu sabia que faltava um. E a maioria dos teus livros tu tens editados ou tem um que é campeão de edições estrangeiras? É o Centauro no Jardim. Esse realmente foi traduzido, eu acho que em 8 idiomas, né? E volta e meia ele é retraduzido, reeditado, né? Agora, recentemente, saiu na Alemanha de novo, né? E relido pela entrevistadora também, que gosta muito. Não vai ser feito um filme? Eu adoro Centauro no Jardim. Não, adoro. Eles fizeram uma peça de teatro, né, que foi mostrada no Goethe aqui. O projeto filme teve um estúdio americano que comprou a ideia, mas eu acho que eles têm dificuldades em operacionalizar. Eu imaginei que eles teriam. Que ator vão convidar para fazer o Centauro? Pois tem que ser algum cavalo, meio cavalar. Mas, não, o que fizeram recentemente de um livro juvenil chamado Um Sonho no Caroço do Abacate, fizeram aquele filme que chamou O Caminho dos Sonhos, né? E agora estão fazendo 2 filmes de um mesmo livro meu, que isso é um negócio estranhíssimo. Como assim, Moacir Scliar? Eu escrevi um livro, um romance sobre Oswaldo Cruz, que se chama Sonhos Tropicais. E tem o Silvio Tendler, que tu deves conhecer, né? O cineasta dos anos JK, né? Excelente cineasta. Excelente. Está fazendo um documentário sobre Oswaldo Cruz baseado nesse livro. E um diretor de São Paulo, que é o André Sturm, está fazendo um filme ficcional, né? Então, os dois, de uma maneira, os dois vão se completar, né? E Oswaldo Cruz acho um grande personagem, acho que vai dar um grande filme. E tu és apaixonado pelo personagem de Oswaldo Cruz e por tudo que ele representa. Tu como médico, né, um médico sanitarista, como ele, na verdade. Mas eu não era, Tânia, isso que é a coisa mais interessante. Por quê? Eu trabalhava em saúde pública, ouvia falar em Oswaldo Cruz, mas era uma coisa assim que passava ao largo, né? E aí um dia eu recebi um convite do editor da Companhia das Letras para fazer um livro, um romance sobre um personagem histórico. Eu queria fazer sobre Getúlio Vargas, mas Getúlio Vargas já tinha dono, era o Rubem Fonseca que ia fazer. Logo o Rubem, logo teu amigo, além de tudo. Não tem competição. E aí eu disse que eu não sabia quem fazer, e ele me sugeriu o Oswaldo Cruz. E no primeiro momento eu disse, pô, mas esse cara, a vida desse homem não dá um romance. Ele disse, mas quem sabe tu te informa sobre isso. Eu comecei a ler e pesquisar, e é realmente... Te apaixonaste. Assim, é um personagem notável, assim, com uma vida tumultuadíssima, né? Basta ver por esse castelo que ele construiu lá no Rio de Janeiro, né? Que é a sede do Instituto Oswaldo Cruz, que é uma coisa mirabolante, né? Sim. Glauber fez um filme lá, se não me engano. Muita gente fez filme lá, né? E tem um episódio, só um que já mostra o que ele era. Ele foi combater a peste bubônica, que é uma doença transmitida por ratos. Que anda por aí de novo. Não, no Brasil não mais, mas, não mais. Mas ainda existe no mundo. Aí a ideia dele era o seguinte, conquistar a população para essa campanha, pagando R$300 por cada rato, né? Isso apareceu numa novela ou num filme também até essa passagem? Bom, e aí apareceu um cara que começou a criar ratos para vender para o governo. E ele vendeu tanto rato que no fim o governo devia para ele 10 contos de reais, que era uma fábula de dinheiro. E aí não tinha dinheiro para pagar o homem, né? Aí prenderam o homem, né? Prenderam o homem deu um depoimento, que é uma coisa histórica, que ele diz assim, de fato, eu criava ratos para vender para o governo, mas meus ratos eram ratos cariocas. E eu não fazia como outros traficantes de ratos, que estavam trazendo ratos de São Paulo e até de navios estrangeiros. Os meus não, os meus eram... Autenticamente cariocas. O Moacir Scliar tem
vários prêmios. Prêmios da Academia Mineira de Letras, Prêmio Érico Veríssimo, Prêmio Guimarães Rosa, Prêmio Caça de las Américas, Prêmio José Lins do Rego e o Jabuti, que foi o mais recente, o teu prêmio mais recente. Foi por este livro, A Mulher que Escreveu a Bíblia. E foi uma surpresa, porque eu estava concorrendo com um peso pesado da nossa literatura, né? O Carlos Heitor Coni, que acabou de ser empossado na Academia Brasileira. Sentindo-se um gafanhoto, como ele disse próprio, com aquele fardão. Exato. E com a Ana Maria Braga de plateia, né? De plateia. Mas é um grande escritor enfim, é muito popular, né? E eu estava nos Estados Unidos, o meu editor até perguntou se eu viria para a premiação, porque o Jabuti é como o Oscar, eles anunciam na noite, né? Sim. E eu disse, olha, vi especialmente, né, para chegar lá na plateia e depois eu vi que o Coni foi o premiado, né? Então, na noite da premiação, eu estava num avião vindo de Miami para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu abro o jornal assim, e vejo que eu tinha sido premiado. Quer dizer, se eu tivesse chegado 12 horas antes, né, eu poderia ter ido lá e recebido o Tu prêmio. esperavas ou não tinhas ideia deste prêmio? Eu, vamos dizer assim, eu sabia que eu tinha chances, mas considerando o Coni, eu achava que as minhas chances eram reduzidas, né? Então foi uma surpresa, né? Moacir Scliar, o prêmio para o escritor, claro, tem o prêmio à venda de livros, a repercussão nacional, internacional e etc. Mas, pessoalmente, é uma coisa que massageia o ego, tu tem que mandar buscar o teu ego lá em cima? Massageia, mas quanto mais maduro o escritor vai ficando, para não falar que está ficando mais velho, o ego dele, como outras coisas, precisa ser muito massageado, não é? Então, realmente, assim, chega um ponto que a gente fica, eu não vou dizer que indiferente. Claro que não. Mas a gente sabe, né, que o importante é o julgamento interno. Quer dizer, se tu tem a consciência que aquele livro é o melhor que tu fez, né, então pouco importa se ele é premiado ou não. E, por outro lado, se tu sabe que não é grande coisa e mesmo assim recebe um prêmio, tu já fica desconfiado em relação aos prêmios. Bom, eu tenho praticamente todos os teus livros. Se eu não tiver 50, eu devo ter uns 48. Tem até um livro teu em inglês que tu me deste presente, que eu guardo com muito carinho. E tenho em mãos, coleção RBS, Editora Globo, Rede Brasil Sul de Comunicações, 30 cruzeiros. Poxa. Custou 30 cruzeiros. O Anão no Televisor, que é um pequeno livro que está amarelinho aqui, que eu guardo com a maior paixão, porque foi uma coleção que teve uma maior vendagem e tem uma dedicatória amorosa aqui tua. Este livro, esta coleção, te lançou, te popularizou, digamos assim, ou como é? Ou a tua coluna de 0 Hora, aos domingos, e a tua coluna na Folha de São Paulo, em outros jornais, já tinha te popularizado? Bom, uma coluna de jornal é um veículo poderosíssimo de comunicação. Eu vejo assim pela quantidade de e-mails que eu recebo, né, que é realmente uma avalanche, né, de correspondência. E Tu respondes todos? eu respondo todos. Menos aqueles que é assim, que vêm para 1000 destinatários ao mesmo tempo, aí aquilo eu também não gosto. Aí eu não respondo. Aquelas correntes. Mas é assim... Pessoal, hoje ainda respondi uma moça que é estudante, perguntou antes se ela podia fazer algumas perguntinhas. Eu disse, sim, pode mandar as perguntas. Aí vieram 37 perguntas, né? Mas eu respondi as 37. Agora, esse livro aí, ele... O Anão no Televisor. Ele realmente, assim, foi um grande lançamento da RBS, porque ele teve o apoio de toda a mídia da casa, né? E ele estava em banca de jornal e era muito barato. Eu não sei quanto é que era. Estes 30 cruzeiros, acho que equivale a uns R$5 hoje, talvez. Eu acho que até era menos. O preço era... R$2, talvez. Eu não me lembro. Eu também não tenho ideia, mas era um preço bem popular. Mas ele vendeu, popular. Tânia, 40.000 exemplares, assim, em semanas. Quando tu te dá conta que a tiragem normal de um livro no Brasil é 3.000 exemplares, né? Tu vê o que foi realmente assim a receptividade disso. Mostrando, aliás, não é,
que o público, ele responde, né? Quando ele é motivado, quando o livro está ao alcance do bolso dele, coisa que nem sempre está, né? E quando, que enfim, livro é há caro, uma motivação. livro é caro. Livro é caro. Livro brasileiro é muito caro, né? E é proporcionalmente muito mais caro que o livro americano. Agora a LPM lançou uma coleção bárbara também que custa R$ 6,50. Eu acho espetacular, porque dá oportunidade, dá chance das pessoas. Tem à venda também farmácias, supermercados, livrarias, bancas de revista. Aeroporto. Aeroporto, em todo lugar. tem. Exato. Isso aí é magnífico, não é verdade? Eu acho que essa é uma iniciativa que estava demorando no Brasil, porque no Brasil, por incrível que pareça, sempre houve um preconceito contra o livro barato. A ideia é a seguinte: brasileiro gosta de livro caro que ele possa botar na prateleira para ser decorativo, ou na mesa de chá, né? Então, tinha essa ideia de que livro de bolso aqui não pegava, e não pegava mesmo. Mas aí, né, a LPM lança essa coleção que é muito bem feita, com belíssimas capas, né? E preenche uma lacuna que durante muito tempo não foi preenchida no Brasil. Nós vamos preencher uma lacuna de intervalo comercial agora e voltamos imediatamente para continuar este bate-papo com Moacir Scliar. Eu quero saber histórias do Dicionário do Viajante Insólito, do Humor Judaico, que é um livro raro, do Éden ao Divã. E tem uma frase, uma coletânea aqui de histórias fantásticas do Woody Allen, que eu adoro. Não sei porquê, eu acho que a minha mulher, não sei o que pensa de mim, mas eu acho ela tão imatura. Quando eu estou na banheira, ela vem e sempre afunda os meus biquinhos. Verdade. Eu sempre abro esse livro nesta página, porque eu gosto demais. E gosto muito de conversar também com este Moacir Scliar, que está aqui conosco hoje. Voltamos imediatamente. O programa Comportamento de hoje traz Moacir Scliar, premiadíssimo, escreveu em português, mas é lido em 10 idiomas diferentes, o que é fantástico. E judaísmo e humor são categorias inseparáveis, pois existe um livro que se chama, de uma editora Shalom, que o Moacir Scliar fez a seleção, a Patrícia Finzi organizou, e a edição do Eliahu Toker. E não existe mais, acho que está... Esse livro está esgotadíssimo, mas ele foi... Foi lançado em 90. Ele foi um sucesso espantoso. A ideia não foi minha, foi dessa editora, a Patrícia. E quando ela me falou, eu disse, mas qual é o ponto de fazer um livro desse que vai ser lido, sei lá, por 1000 pessoas, né? Mas ela insistiu, ela acreditava na ideia e ela investiu e conseguiu fazer um livro belíssimo, muito bem ilustrado. E, de repente, era uma edição atrás da outra e figurava na lista dos mais vendidos do Jornal do Brasil e da Veja. Foi realmente um sucesso. Porque tem quadrinhos, tem tiras, tem tudo que se possa imaginar. E tem um capítulo que eu adoro, que é a Ironia do Intelecto, onde conta as histórias de Albert Einstein, de Israel Zangul, do Woody Allen, não é verdade? Mas tu tem humor de Ferenc Molnar, e tu tens a história do Kafka, mas tu tem uma história exótica a respeito deste livro. Não, esse livro foi o seguinte, né? Ele, um pouco tempo depois que ele foi lançado, na verdade, alguns anos, aconteceu que um dia eu estava voltando do Rio de Janeiro e peguei o jornal O Dia, onde o Paulo Coelho tinha uma coluna. E eu resolvi ler a coluna do Paulo Coelho e fiz fazendo um teste, que era o seguinte, eu disse para mim mesmo, eu vou ler, né, sem preconceito. Vou ler o Paulo Coelho como se eu estivesse lendo pela primeira vez, como se eu não soubesse nada. Porque era aquela discussão, né? A crítica malhando ele e ao mesmo tempo vendendo o livro adoidado. E comecei a ler
E a primeira coisa que eu notei é que realmente era um texto muito ruim, né? Muito mal escrito, mas era uma história muito boa, né? Ao mesmo tempo eu me dei conta que eu conhecia aquela história, né? Será que já tinhas lido Paulo Coelho? Já tinha lido a história, que na verdade era uma história do Franz Kafka, chamada Diante da Lei, que ele botou na coluna com o nome dele. Copiou. A Zero Hora fez uma matéria sobre isso. Me lembro. Né? Comparando o texto do Franz Kafka com o dele, mostrando que os dois eram muito parecidos. E aí queriam entrevistá-lo e ele naturalmente não queria falar sobre o assunto. Finalmente ele falou, né? E aí ele disse, não, os textos dos grandes escritores são propriedade de toda a humanidade, a gente pode usar quando quer. E o Scliar não pode falar porque ele também copiou umas anedotas e fez o humor judaico. Eu lembro do humor judaico, né? Que comparação burra que ele fez, porque essas histórias não são tuas, elas fazem parte de um folclore, claro. Na verdade, que tu trouxesse e fizesse uma compilação, como é que se chama? Uma compilação. E quando se tratava de histórias com autor, eu botei o autor, o nome do autor. Aliás, essa história, Diante da Lei, está aí com o nome do autor, que é o Franz Kafka. E humor e judaísmo são inseparáveis. É uma coisa fantástica. O povo que mais ri de si próprio, que mais humor tem sobre as suas histórias mesmo, as mais desgraçadas histórias, eu acho que é o povo judeu, né? Não é mesmo, Scliar? Isso, na verdade, é uma coisa relativamente recente na história judaica. Foi um humor que surgiu principalmente no século XIX, no começo do século XX, na Europa Oriental, onde realmente os judeus eram muito perseguidos, né? E aí surgiam aquelas historietas em que os personagens riam de si próprios, né? Isso é um característico do humor judaico, né? E que é um humor que debocha de si mesmo e ao mesmo tempo é um humor melancólico, né? E muito Mãe bonito. Judia é só uma, não adianta. Aí tem a Mãe Judia, assim, que é realmente assim. Eu, né, posso dar esse testemunho assim com a mais firme convicção. Mãe Judia não é uma invenção do folclore. Não é. É a realidade pura e simples. O Bonfim estava cheio de exemplares dessas mães judias. Mais lindo que o outro, né? Tu saía na rua assim, ao meio-dia, o que tinha de mãe judia correndo atrás dos filhos com prato de comida. Esperando chegar do colégio? Com prato de comida, né? E se tu não comeres, tu podes morrer, ou se eu me mato. Como é que tem uma história que eu adoro? É a diferença entre a mãe judia e a mãe italiana, né? Que a mãe italiana diz para o filho, se tu não comer, eu te mato. E a mãe judia diz, se tu não comer, eu me mato. Eu me mato, né? Então, realmente assim, é uma mãe alimentadora, superprotetora e muito ansiosa, né? Porque eles viviam realmente numa situação de risco, de carência, e que viveram essa situação aqui no Brasil também, inclusive do Bonfim. Né? Essas histórias todas deste livro, que o Paulo Coelho disse que tu copiaste, puseste todas no teu nome, o que não é verdade. Quanto tempo tu levaste fazendo essa pesquisa? E devem ter chegado centenas e dezenas de outras piadas, tu tivesse que subdividi-las entre o humor russo, humor... eu fiz por temática, por tema. Né? Tem o humor da psicanálise, da mãe judia, exatamente assim, o humor na Rússia, o humor nos Estados Unidos. Na Espanha. Eu li muitos livros, porque a quantidade de livros que tem sobre o humor judaico é imensa, e eu recebi muitos livros. E depois começou a acontecer o seguinte, né, que quando o livro saiu, aí os caras me atacavam na rua, disseram, eu tenho uma piada para o teu livro. Né? Só que eu já conhecia todas, né, porque tinha as que eu tinha publicado e as que eu não publicava. E eu tinha que rir, isso era um suplício. Né? No fim, eu não aguentava mais ouvir falar de humor judaico. Né? Mas... Tem um grupo paulista que eu adorei ver o espetáculo, que fizeram um espetáculo de humor judaico, que tem uma... não me lembro o nome, que eram 5 homens e uma mulher. São todos empresários do maior sucesso de São Paulo, que se reuniram e fizeram um espetáculo beneficente, todo ele baseado neste teu livro. Exatamente. Neste livro, Humor Judaico. Várias vezes eu realmente cedi, né, o texto para
para documentários, para espetáculos, porque realmente assim... Mas foi um trabalho árduo este. Foi Foi muito uma capina. mas ao mesmo tempo extremamente gratificante, né? Porque eu não tinha ideia, né? Eu conheci o humor judaico assim, das histórias que os meus pais contavam. Claro, aquela da gravata, desse meu filho de 2 e 4 anos, esse engenheiro, esse médico, que eu adoro. As histórias que a gente ouvia no Fernandes Vieira a vida inteira. Exatamente. Meus pais eram grandes contadores de histórias, grandes, né? Então, eu, desde criança, eu estava familiarizado com isso, porque é uma coisa também que tem que ser dita, é que um livro, na verdade, não é o melhor veículo para o humor judaico. O melhor veículo seria um vídeo, né? Porque tem que olhar a pessoa contando, gesticulando, né? Claro. Diz que o judeu nunca se afoga, porque quando ele cai na água e se ele não sabe nadar, ele vai contando uma história, e aí ele nada de qualquer jeito, né? Tem o sotaque, que é uma coisa maravilhosa. Aquela coisa do Bonfim, né? Então, essas coisas no texto escrito se perdem. Mas mesmo assim, eu achei que valia a pena, porque não tinha, no Brasil, um texto bom sobre isso. Realmente não tinha. Bom, tem um outro livro do Moacir Scliar que eu adoro também. Eu peguei exatamente livros exóticos, como eu chamo, isto é, fora do normal, dos teus contos, das tuas crônicas e dos teus romances. Dicionário do Viajante Insólito. Outro livro que eu adoro também, que tem maior humor e tem coisas, tem fatos interessantíssimos e é absolutamente cultural. Exatamente. Esse é um livro sobre viagens, né? Mas eu não quis fazer essa coisa clássica, né? Tive em tal lugar e vi a Torre Eiffel e aquelas coisas, né? Então, o que eu procurei foi justamente essas histórias que todo viajante tem, né? De cemitérios, de briga, de cada letra de roteiro, de prisão. Exatamente. E aí, então, tu vai ter N histórias, né? N de neve. a minha preferida é aquela que me aconteceu em Los Angeles, né? Eu fiquei uma noite em Los Angeles, a caminho de Tóquio, e eu fiquei numa rua lá onde não tinha nada, numa zona da cidade onde não tinha nada para fazer. Mas na frente tinha um teatro velhíssimo, né? E eu fui lá para ver o que tinha. O cara disse, não, tem um show com jantar. E aí eu comprei a entrada e o bilheteiro foi me acompanhar para mostrar onde era o teatro, que era no último andar desse prédio. E aí já veio um senhor também que quis me mostrar o teatro, e um outro senhor que quis me mostrar a galeria dos diretores. E eu não estava entendendo aquela quantidade de gente querendo me mostrar o lugar. Eu digo, pô, será que eles não têm mais nada para fazer? Mas aí quando me levaram no teatro, nesse lugar, né, aí eu entendi, eu era o único espectador, o único. Aí eu sentei, era um lugar para jantar, eu sentei numa mesa na frente do palco, abre a cortina do palco, né, e aparece 6 caras assim, cantando e sapateando e me olhando, porque eu era o único, né? Então eles ali cantando a plenos pulmões e eu era o único espectador. Que constrangimento. Eu não sabia o que fazer assim. Aí deu um intervalo, apagou a luz e eu sumi. Me desci escada abaixo. Pelo menos era bom o espetáculo, não? E eu não conseguia ver, porque era um negócio tão patético, né? Coisa desagradável. Né? E assim, outras histórias que acontece com todo mundo, é claro, né? Claro, mas a gente que tem uma coluna em jornal conta. Essa né? é inédita, realmente. Está aqui no Dicionário do Viajante Insólito da LPM Editores. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos para continuar esse nosso bate-papo. Tem introdução à prática amorosa. Ué, será que são conselhos eróticos? Vamos saber já, logo após o intervalo. Moacir Scliar, introdução à prática amorosa.
Quando eu li esse título, eu fiquei assim, será que o Moacir agora vai virar conselheiro sexual? Não é nada disso. Conta esse livro que eu adoro, da série Diálogos, editora Scipione. Esse é um livro para público jovem e, na verdade, é sobre a medicina, né? É uma história envolvendo um estudante de medicina e é um pretexto, vamos dizer assim, para contar o que é a medicina, como é a história da medicina. E 70 páginas, o que é excelente para público jovem não pode ser mais, né? Eu já aprendi que esse é um limite. Aliás, os livros da internet têm exatamente isso, 70 páginas. Tu já lesse um livro inteiro pela internet? Ainda não, mas Nem eu estou curioso para ver como é que vai ser essa experiência. Eu acho que para pessoas que estão muito familiarizadas com o objeto livro, a internet não vai ser a forma de acesso à literatura. A internet vai ser acesso para tudo, mas eu acho que a literatura é o livro, o cheiro de livro, exatamente, o gosto, o sabor, o andar com o livro na mão, que coisa boa. Hoje, quando eu fui pegar os teus livros para trazer para a TV, para a gente falar no rádio, na TV sobre eles, foi tão bom mexer nos livros. É um prazer que a internet nos dá outros prazeres, não, mas este verdade, não. Tânia, que é um objeto prático, né? Porque ele realmente, assim, tu folheia, tu vai para frente, vai para trás, que tu risca, escreve. Na internet, tu para quando tu quer. A internet, eu acho que para trocar mensagens é uma coisa muito boa. E também para textos curtos. Eu tenho algumas experiências de textos em internet, aliás, fiz uma junto com o Veríssimo, eu escrevi o começo de um conto, o Veríssimo escreveu o fim, Sim. e os leitores escreveram o meio. Que bárbaro. Mas, como tu dizes, as pessoas que gostam do livro, gostam do livro. Né? Te lembra quando surgiu a televisão, as pessoas nunca mais iam ouvir rádio, nem ir ao cinema, nem ir ao teatro. Depois, tantas outras coisas que surgiram depois disso, todo mundo continua fazendo todas as coisas e tendo acesso a todas elas, o que é maravilhoso, né? Claro. Maravilhoso. Por exemplo, tem filmes que tu não pode ver na TV, né? Tem que ver em tela grande, com todos aqueles efeitos sonoros, né? Um filme como esse Gladiador, por exemplo. Gladiador, eu estava me lembrando. É um super espetáculo, né? Tu pode dizer que... Marcelo Coelho disse horrores do Gladiador, chamando o filme de cínico para baixo. Eu adorei o filme, achei bárbaro. Mas aquilo é Gladiador, não é verdade? A crítica, como sempre, né, faz restrições ao filme, mas em matéria de espetáculo, ninguém duvida que é realmente assim, uma coisa muito bem feita, com todos aqueles efeitos. Enfim, não dá para ver em televisão, e agora já tem até umas cópias piratas na internet, né? Bom, aí mesmo que não dá para ver na internet, né? Claro, vamos dizer assim, se a pessoa quer só saber do que se trata, tudo bem. Mas se quer desfrutar o prazer da arte cinematográfica, aí tem que ir a um cinema com tela grande, com aquele som Tu vais digital. muito ao cinema? Eu vou muito ao cinema. Eu sou um cinéfilo... Tu e a Judite de mãos dadas, comendo de bala? mãos dadas, pipoca, né? Pipoca. Não, pipoca às vezes, né? Porque também é muita caloria. Né? Muita. Mas a gente vai muito ao cinema, né? E tem muita coisa boa para ver. Filme Porto Alegre não falta, porque a gente tem boas alternativas aqui. Olha, um que eu recomendo, que é Bárbaro Chaco Mussolini, que eu adorei, do Zeffirelli, Bárbaro Chaco Mussolini. Espetacular o filme. Isso. E o Buena Vista Social Club. O Buena Vista, que linda história. É uma elegia, né? E o Wim Wenders consegue ser absolutamente imparcial. Ele não fala mal, nem fala bem, nem de Cuba, nem dos Estados Unidos. Ele mostra. E as pessoas julgam. Agora, o que eu acho que é uma homenagem, assim, à perenidade da arte, né? Tu tem ali umas pessoas de idade e tal, mas que ainda vibram com a música. É uma coisa fantástica. Acho que é um filme que tu sai realmente de alma lavada. Né? Agora, é uma pena também que muito pouca gente está vendo esse filme, que devia ser mais... Então, recomendamos aqui, Moacir Scliar, e eu pego carona nesta recomendação. Buena Vista Social Club, que é uma maravilha, é uma delícia de filme. Eu saí e eu ouço, tem um CD que a gente compra na saída do cinema, se quiser, e eu ouço e me comovo ouvindo aquelas músicas. Siboney. Siboney, riqueza.
É músicas do nosso tempo. É dos bailes da reitoria. Exatamente, exatamente. E o país, o Chamado Infância? Bom, esse é um livro muito especial, né? Porque é um livro autobiográfico. E são as minhas memórias da paternidade, né? E aquela coisa, eu comecei a escrever, né, sobre o que é ter um bebê em casa. E no começo, assim, de susto, né? Escrevi para veicular a minha ansiedade de alguma maneira, né? E eu fiquei muito surpreso, assim, com a reação das pessoas, com o número de pessoas que me escreveu, e me telefonou, gente que me encontrava na rua e dizia, é isso mesmo, eu partilho essa experiência contigo. De repente eu me dei conta, assim, que aquilo de alguma maneira servia, assim, até como apoio para as pessoas, né? Bom, isso me encorajou a continuar e também, no momento, a fazer esse livro aí, que foi lançado primeiro aqui em Porto Alegre e depois pela Editora Ática em todo o Brasil, e que agora já está, sei lá, em 10 edições, né, que realmente é um sucesso muito grande. Quem gosta, é interessante, são os adolescentes, né? Os adolescentes leem muito esse livro. A Introdução à Prática Amorosa? Também. Também em um país chamado Infância. Uma curiosidade que eu tenho, Sclier, tu sais pelo mundo a dar aulas pelas universidades, faz a Baltimore e outros lugares, e eu acompanho essas tuas viagens através da Zero Hora, através das tuas crônicas. Como são essas experiências lá fora de professor convidado numa universidade? Bom, sempre é uma... Até curiosidade do que as pessoas têm com relação ao Brasil, ao país de onde tu vens. Bom, uma cara pouco de brasileiro, nenhuma, cara. Não, esse é o aspecto mais gratificante, né? Porque tem pessoas, né? Isso é verdade, sobretudo nos Estados Unidos, que não sabem nada do Brasil, mas nada mesmo, né? Quer dizer, aquela coisa de pensar que a capital é Buenos Aires, e que, de repente, essas pessoas têm uma aproximação a um estado que eles nunca ouviram falar, que é o Rio Grande do Sul, a uma cidade que eles não conhecem, que é Porto Alegre, né? Ali perto da Patagônia, a gente fala, como é que vamos explicar onde é que fica? Exatamente. Quase na Patagônia. E isso é, vamos dizer assim, muito gratificante. Eu não vou te dizer que há um interesse maciço por literatura brasileira nos Estados Unidos. Isso não é verdade. Eles estão muito mais interessados na literatura de língua espanhola por razões óbvias. Eles têm uma enorme população hispânica, não é? Mas há departamentos de literatura brasileira. Eu, quando sou convidado, dou palestras, né? Às vezes em português, mas mais frequentemente em inglês, porque eles têm muita dificuldade em seguir o português. E é um intercâmbio muito bom. Agora, eu vou te dizer uma coisa, né? Muito mais gratificante é tu ir para o interior do Rio Grande do Sul, como eu vou seguidamente, né? E de repente, tu fala para 300, 400 mil pessoas, né? E a gente, assim, que se prepara para aquilo e tu chega a uma Fundo, festa... por exemplo, né? Passo Fundo, que é uma cidade que me comoveu, e que o Inácio de Loyola Brandão disse uma coisa, eu acho que vocês estavam juntos, quando ele disse que tivemos todos um ataque de riso, mas ao mesmo tempo de emoção. Ele disse, eu, pela primeira vez, me senti Roberto Carlos, entrando num estádio e sendo aplaudido como um ídolo popular. Né? Quando que acontece isso com um escritor? Em que país acontece isso, né? Mas isso é uma coisa interessante. Eu acompanho esse encontro desde a sua primeira edição, né? Eu fui, junto com o Josué, nós fomos os primeiros convidados. Até aconteceu um negócio gozadíssimo, porque eu recebia a passagem de avião e a Tânia Rezin, que é a organizadora, tinha me dito que era esperamos aqui quinta-feira, mas era quinta-feira da outra semana. Sim. E eu fui uma semana antes. E cheguei lá e passou, não tinha ninguém, né? No aeroporto tinha uma mulher varrendo o aeroporto. Né? E eu disse, não tem uns professores aqui esperando? Ela disse, não, e acho que nem vão ter, porque hoje é feriado aqui em Passo Fundo. Chegasse com uma semana de antecedência. Uma semana de antecedência. Mas, então, nas primeiras edições, às vezes a Tânia me pedia para ligar para tal ou qual escritor. A Tânia Rezin é uma mulher maravilhosa, que é uma das organizadoras deste. Bom, ela é a alma do A alma, é verdade. Tenho prazer de conhecê-la e de admirá-la profundamente. Aí eu ligava e eu ouvia coisa, eu devia ter gravado as coisas que eu ouvia. Eu disse, mas tu tá brincando? Tu acha que eu vou para o interior do Rio Grande do Sul
falar sobre literatura, então acho que eu não tenho mais nada para fazer e tal. Bom, isso foi no As primeiro pessoas ano. diziam quando convidadas. Quando convidadas, isso no primeiro ano, no segundo ano. Depois, né, quando se descobriu que esse encontro é um êxito espantoso, com 3, 4 mil professores... Vocês imaginem 3 ou 4 mil pessoas ouvindo uma palestra de um escritor? Exatamente. Que inédito Num isso. circo. Num circo. Porque realmente um circo, é uma lona, né, que eles armam lá, porque não há auditório capaz de conter essa gente. E o que está acontecendo é que agora os escritores me dizem, os escritores de outras partes do Brasil, olha, eu até gostaria de ser convidado para consegue. Porque realmente, assim, Passo Fundo se transformou num centro literário importante. Eu acho que é o encontro literário mais importante do país. E o que tu achaste daquele exílio que Passo Fundo deu ao escritor cubano? Eu acho que foi uma iniciativa muito interessante, né? Tem outras cidades que procuram dar exílio aos escritores, né? Por incrível que pareça, né? E o Salman Rushdie é um exemplo, e não só ele, outros escritores estão correndo esse risco, né? Tem pessoas que são condenadas à morte por escrever um livro, né? Veja só. Agora me contaram uma história que eu achei até curiosa sobre esse escritor cubano de Passo Fundo, que tem alguns professores da universidade, ou algumas pessoas, eu não sei exatamente que pessoas são essas, que não são amigos dele, nem falam com ele, porque eles são esquerda total e absoluta, e ele não é, ele é contra o Fidel. Então as pessoas não se dão com ele. Então é o máximo. Eu acho que tem que ser... Que coisa ridícula! Então, assim, eu sou tua amiga, agora depende de como tu pensas. Eu te aprecio, Nelson Rodrigues, durante anos, foi odiado pela esquerda brasileira, não é verdade? Exato. Mas aí eu vou te dizer uma coisa, eu acho que nem é uma questão ideológica. Eu acho que... Mas como é que tu vai misturar ideologia aí com... literatura, mas não é só isso. Eu acho que em Cuba houve muitos erros em relação a escritores. Os escritores que eram perseguidos por serem homossexuais, né? E um deles era um poeta, Virgílio Pineira, e que uma vez ele pegou um rapazinho e se meteu no meio de um milharal. Né? Sim. Bem aí, alto, milharal, bem bom lugar. Pois é. E aí a polícia cercou, fizeram uma operação militar, cercaram o lugar e pegaram ele na tampa, né? Sim. E aí comendo milho. Aí perguntaram, o que está fazendo aí? Ele disse, é uma espécie de reforma agrária. Ai, que maravilha de resposta! Mas isso não salvou ele de ir para a cadeia. Né? Não adiantou. Eu acho que... Mas tem essas patrulhas, não é verdade? Exatamente. Acho que a gente tem que ter o senso crítico e dizer, olha, a saúde em Cuba é excelente, a educação é excelente, né? Mas a atitude em relação a escritores não é de liberdade. Né? E este moço, às vezes, dizem que sofre até de solidão. Até gostaria de saber, de falar com ele, de entrevistá-lo, porque ele é patrulhado pela esquerda, por algumas pessoas de esquerda que não lhe dão apoio porque ele não é... ele é contra Fidel Castro. Bom, patrulha é uma coisa antiga. Que né? coisa chata. Não é burro, patrulha? E corresponde muito mais a uma disposição mental ou emocional das pessoas do que propriamente, às vezes, a uma lógica política ou partidária. Né? São pessoas que se sentem no direito, né, de fiscalizar os outros, de dizer para os outros como é que eles têm que fazer, como é que eles têm que vestir, como é que eles têm que ser. Né? Existe essa curiosidade com relação ao Brasil, quando tu dás aulas fora do país, Clear? Eles têm uma visão muito equivocada, né? Por incrível que pareça, ainda é aquela ideia do Brasil como exótico, um país exótico, cobras na rua, aquela coisa assim. E né? Moacir, o nome de índio? Que eles não conseguem pronunciar, isso é uma coisa. Moacir é um nome, Scliar não, até tem vários nos Estados Unidos, mas Moacir é impronunciável. Como eles dizem? Moacir, meus editores tinham que botar no livro assim, de maneira fonética, MWASEER. Então, traduziam para o inglês para eles conseguirem pronunciar. Agora, realmente assim, não é um país no qual eles pensem noite e dia. O que é mais uma razão
para que a gente vá lá e mostre, né, que o Brasil tem uma cultura, que é uma cultura poderosa, né, e que se reflete numa literatura que eles precisam conhecer também. Tem uma outra curiosidade, não só nós estamos falando em Passo Fundo, eu estava lembrando da Feira do Livro. O único lugar do mundo também onde os autores do lugar são os campeões de venda. Eu acho que a Feira do Livro também tem esse tipo de curiosidade, né? Os autores gaúchos são os mais consumidos, os mais vendidos, os mais lidos. Bom, isso aí realmente assim, é outra coisa que faz com que os escritores brasileiros tenham muita inveja do Rio Grande do Sul, que é a nossa Feira do Livro. Eles também fazem questão de vir para cá, porque eles sabem que é um evento consolidado, exitoso, né? E que mostra também que nós temos um mercado interno capaz de absorver uma produção cultural muito grande, né? Bom, nós somos 10 milhões de pessoas. Isso é mais que muito país europeu, né? Por exemplo, assim, é mais do que a Holanda. Nós temos poucas livrarias, não? Eu tenho inveja de Buenos Aires, é que uma livraria, em cada quadra tem 3 livrarias. Pois é, esse é uma outra situação que está acontecendo, porque está havendo uma transformação muito rápida, tanto na indústria editorial como nas livrarias. E o que está acontecendo com as livrarias é o seguinte: transformando cadeias enormes de livrarias, não é? Nos Estados Unidos, a Barnes & Noble é um exemplo. E as pessoas vão lá, também é um lugar que tem café, né, é um passeio, né? Mas a maior parte dos livros, né, se supõe, vai ser comprada pela internet, né? Porque tu acessa esses sites aí, de repente tu descobre que o livro está muito mais barato do que tu pensava, que tem várias ofertas. Tu compras livros via internet? Eu compro livro via internet. Tem tido sucesso? Chega, eu tive um problema com o meu cartão que foi clonado, mas tirando esse problema, eu acho que é realmente assim uma fonte de acesso preciosa. E o que está acontecendo é que a gente nota isso em Porto Alegre. Houve um aumento assim incrível do número de livrarias de livros usados, né? De repente, o sebo é o lugar do bibliófilo hoje em dia, né? Então, é uma transformação. Também as editoras, o que está acontecendo assim, é que as grandes editoras cada vez mais querem best-sellers, né? Elas querem o livro do autor que vai vender. E quem, nos Estados Unidos, por exemplo, está garantindo a edição de obras literárias são as editoras universitárias, que estão crescendo muito, né? Agora, por exemplo, todos os meus livros de contos, que são 4 lá nos Estados Unidos, eles foram reunidos num volume só e publicados pela Universidade do Novo México, né? Uma belíssima edição e com boa distribuição e tal. E a mulher que escreveu a Bíblia? Bom, esta mulher... Essa realmente, assim, para mim foi uma aventura literária em vários sentidos. Primeiro por escrever sobre uma mulher, né? As mulheres todas amaram esse livro. Isso é a maior gratificação que eu podia ter, porque... Mulheres, leiam a mulher que escreveu a Bíblia. Os homens devem ler também, mas as mulheres principalmente. Exato. A maior parte dos meus personagens, por razões óbvias, eram personagens masculinos, né? Tem aí várias tradições machistas, né? Tem a tradição machista gaúcha, a tradição machista judaica, né? Porque a Bíblia é um lugar de patriarcas, principalmente, se bem que tem matriarcas também. E tem a medicina, né? A medicina, o hino da Faculdade de Medicina é assim: medicina é papa fina, não é coisa para menina, né? Isso quando eu entrei na faculdade. Então a gente tinha essa tradição que mudou completamente, radicalmente, né? Hoje as turmas, algumas delas já têm maioria de... Sabe que outro dia eu entrevistei, tive muito prazer até de entrevistar, uma médica urologista. E tem 5, fiquei sabendo que no Rio Grande do Sul tem 5 médicas urologistas. Eu acho um avanço fantástico isso. E me disse a doutora que muitos homens preferem consultar com ela do que com os outros homens. Por razões óbvias. É só olhar o tamanho do dedo, né?
Ai, que Eu prefere muito, eu tinha olha. um professor de ideologia que cada vez que os pacientes da Santa Casa olhavam o dedo dele, ficavam pálidos. Em pânico, eu conheço o doutor, eu não vou consultar. Mas, então, tinha essa coisa, né? Mas a ideia do livro surgiu da leitura de um ensaio, né, de um escritor, aliás, de uma escola americana chamado Harold Bloom, que ele levantou uma hipótese interessantíssima, se bem que sem nenhum fundamento, de que a Bíblia, ou uma parte da Bíblia, teria sido escrita por uma mulher. E que essa mulher viveu na corte do rei Salomão, né? O rei Salomão tinha, sabe que ele tinha 700 mulheres, né? Estava bem de mulher. E depois, a minha pergunta é como é que ele administrava. Mesada para tudo isso. Não, como é que ele lembrava dos nomes delas, né? Se tu aí mesmo, como é teu nome? Eu acho que ela tinha que ter crachá. Ai, né? que maravilha. Iam para a cama com o crachá. Então, a minha história é assim, o rei Salomão casa com a esposa 701, né, e tem um problema com ela porque ela é uma moça muito feia, né, mas o que o inibe, né, na hora de consumar o casamento. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito inteligente, escreve, então ele tem a ideia de encomendar para ela um livro, que é a Bíblia. Né? Então, ela, por sua vez, pensa no livro como uma mensagem de amor para o Salomão. Bom, daí eu fiz... a história se escreveu por si própria. Eu sentei no computador e aquilo brotava. Eu não tinha um trabalho nenhum. Isso me dá muita inveja. Olha, mas a mim também dá muita inveja, porque não é sempre que eu consigo fazer isso. Moacir Scliar, nós terminamos o nosso papo, mas as pessoas podem continuar este encontro com Moacir Scliar e sua obra. Tem 50 livros para escolher. Escolha um. Eu escolheria vários, os que eu trouxe aqui, muitos outros, né? Como Centauro no Jardim, como este, A Mulher que Escreveu a Bíblia, que é um livro adorável, fantástico de ler, e outros tantos, Filhos, Crianças, tudo, Dicionário do Viajante Insólito, este está esgotado, o humor judaico, mas se encontra o humor judaico em todos os livros do Scliar por aí afora. E o próximo? O próximo vai ser um livro, esse aí também é uma das coisas assim que era sonho de adolescência. É um livro sobre Porto Alegre. Porto Alegre. A editora Record, que é uma grande editora brasileira, vai fazer uma coleção em que escritores vão escrever sobre suas cidades. E eu, então, vou fazer sobre Porto Alegre. Não é um romance, Sim. É uma crônica sentimental da cidade, né? E que eu pretendo, assim, falar da Porto Alegre, onde eu nasci, na Benefência Portuguesa, ali perto da Praça da Construção. Isso é uma lição do dialeto do Bonfim. E do bairro do Bonfim, da Rua da Praia, né? Do Cinema Imperial, enfim, do Baltimore. Do Baltimore, dessas coisas que fizeram a cabeça e a vida da minha geração, né? Então, eu acho que, como porto-alegrense, para mim é realmente assim uma glória fazer um livro desse. E foi uma glória conversar contigo, Moacir Scliar. Leve um beijo a Judite e Alberto. Muito obrigado. E obrigada por este teu tempo. Em nome dos ouvintes da Rádio Gaúcha e dos telespectadores da TV Com, agradeço a presença de Moacir Scliar e nos despedimos até o próximo comportamento.